2024 chegou trazendo para você muitas possibilidades de aprovação em concursos, porque muitos concursos estão previstos, programados e já com edital publicado para realização de provas este ano. Muito importante você ter em mente que estas provas que aparecerão, estas provas que serão realizadas, elas trarão muitas questões envolvendo concordância verbal e nominal. No caso da concordância verbal, já quero lhe chamar a atenção para duas concordâncias. Primeiro, a concordância de frase em que aparece o pronome oblíquo se, verbo acompanhado do pronome oblíquo se, porque se isto acontecer, você tem duas possibilidades de concordância. Ou esses verbos não são transitivos diretos, nesse caso o sujeito é indeterminado e o verbo fica na terceira pessoa do singular. Ou os verbos são transitivos diretos, e neste caso, a palavra que parece ser objeto direto é, na realidade, sujeito passivo, e o verbo concordará com ela. Então, repara bem, verbo acompanhado de ser, se o verbo não é transitivo direto, obrigatoriamente verbo no singular. Se o verbo que vem acompanhado de ser responde à pergunta o que, ele é transitivo direto. A palavra ou as palavras que vêm na sequência, as palavras que respondem à pergunta o que, são, na realidade, sujeito passivo e não objeto direto. E o verbo concordará com elas, ou seja, sujeito passivo no plural, verbo no plural, sujeito passivo no singular, verbo no singular. Outra possibilidade de questão que nós queremos chamar a atenção para você hoje são as questões envolvendo a presença de numerais. De uma maneira geral, quando o núcleo do sujeito é um numeral inteiro igual a 1, o verbo obrigatoriamente ficará no singular. 1,9, o numeral inteiro é 1. 1,9, o numeral inteiro é 1. 1,9, concordância no singular. Agora, numerais a partir de 2, numerais com valor igual ou superior a 2, os verbos ficarão no plural. Vamos verificar uma questão que foi elaborada pela César Gran Rio e que nos foi enviada para comentário. A forma verbal destacada está empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em alternativa A, apenas 20% das empresas cumprem a legislação ambiental estabelecida nos acordos internacionais para a proteção do planeta. A forma verbal destacada é cumpre. Observe, apenas 20% das empresas não é cumpre. A concordância está equivocada. A concordância é cumprem porque o numeral, que é o número percentual, é um numeral inteiro, 20, verbo no plural. A alternativa A, portanto, está incorreta. A alternativa B, cerca de 100 km da floresta amazônica foi desmatada devido à ação predatória do homem. Cerca de 100 km da floresta amazônica, observe que o número é um numeral inteiro, 100 é um numeral inteiro, plural, então verbo no plural. Numeral inteiro superior a 1, verbo no plural. Então, cerca de 100 km da floresta amazônica foram devastados devido à ação predatória do homem. A alternativa C apresenta o mesmo tipo de incorreção. 40% das árvores da Mata Atlântica pode ter desaparecido durante o último século em função da construção de cidades e rodovias. 40% das áreas, 40% das árvores da Mata Atlântica, 40% da Mata Atlântica podem e não podem ter desaparecido. Concordância também na prova realizada nesta alternativa de forma incorreta. Alternativa D, o crescimento das cidades tem colaborado com a diminuição na área verde, pois se constroem cada vez mais condomínios e polos industriais. Esta é a alternativa correta. Observe, pois se constroem, verbo construir, acompanhado do pronome oblíquo se. A palavra que parece ser objeto na realidade é o sujeito, pois se constroem o quê? Se constroem mais condomínios e polos industriais, então verbo no plural, alternativa correta, alternativa D.
Alternativa E, pretendem-se, observe o verbo pretender, é transitivo direto, vem acompanhado de C. Pretendem-se que os agricultores favoráveis ao desmatamento ilegal adquiram a consciência de que este processo é prejudicial ao futuro do país. Observe que pretendem-se está incorreto, porque quem pretende alguma coisa. Você tem na sequência uma oração subordinada substantiva subjetiva, então verbo no singular. Então, até o nosso próximo encontro.